Oi pessoal, eu queria falar um pouco com você sobre um assunto nada fácil, um assunto bem delicado, que é sobre suicídio. Infelizmente, tem sido uma prática muito frequente na nossa nação. Pessoas próximas a nós, pessoas distantes, gente que a gente não conhece, como também pessoas muito queridas. É fundamental a gente não colocar panos quentes sobre esse assunto. Não cair naquela armadilha de deixar para lá porque não é alguém da nossa família. Pode acontecer com qualquer pessoa. O suicídio no Brasil, só no ano de 2017, ocorreu a quantidade de 12.495 pessoas tiraram sua própria vida só no ano de 2017. De lá para cá, só tem aumentado esses números. 28% dos casos de suicídio são pessoas do sexo masculino. Infelizmente, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. Muitos criticam, muitos apedrejam, muitos dizem que uma série de coisas. O principal caminho continua sendo o diálogo, continua sendo a conversa, porque geralmente pessoas que tiram sua própria vida, nem sempre elas apresentam algum sintoma de tristeza, nem sempre a pessoa tem o histórico de depressão. Você lembra do caso daquela garota do programa Raul Gil, a Yasmin Gabriele, que tirou sua vida com 17 anos? Então, toda a família dizia que ela era uma menina feliz, brincalhona, risonha, mas chegou a fazer esse ato. É uma tendência do ser humano se fechar para muitos assuntos, com o objetivo de não ser apedrejado, de não ser julgado. Às vezes a pessoa ela está cercada por toda a sua família, mas está se sentindo sozinha, porque não tem um par de ouvidos para que possa desabafar, não tem um ombro disponível para que possa ser amparado. Muitas famílias passam por isso, muitas pessoas, desde criança até idosos. Então o diálogo, a conversa continua sendo a melhor estratégia. Nós não podemos jamais julgar, dizendo que a pessoa não tinha Deus. Existe um vazio, de fato, muito grande no coração de quem chega a fazer esse ato. Mas Deus, Ele sonda o coração de cada pessoa. Só Ele sabe o que se passa no coração de cada pessoa. Então, se você é pai, é mãe, se você, como eu, por várias vezes passou por essa experiência dolorosa de perder alguém querido por conta do suicídio, sempre converse com a pessoa. Se você perceber que a pessoa está muito calada, está muito restrita, está muito fechada, fique atento. Fique atento a sinais. Às vezes são muito poucos os sinais que essa pessoa dá, mas geralmente ela dá algum sinal, nem que seja um, mas ela dá. E para chegar ao ponto de fazer isso, essa pessoa estava precisando de ajuda, estava precisando de auxílio, estava precisando ser abraçada, estava precisando ser ouvida. Há muitos anos atrás, a primeira vez que eu passei por essa experiência foi um amigo, o Anderson, que residia em Olinda, em Recife. É uma situação que a gente não descreve. No início a gente até se sente culpado com aquela questão de que poderia estar mais perto.
mas é fundamental que haja o diálogo, que haja a conversa. Comigo o Anderson se abria bastante e eu sabia a causa pela qual ele queria sair de casa, queria ter a própria vida, queria ter a sua independência financeira, queria simplesmente sair daquela família. E chegou um momento em que o desespero falou muito mais alto e ele, infelizmente, tirou sua própria vida tomando veneno. Então, recentemente ocorreu novamente com outra pessoa muito querida, uma família muito querida, e não se tem palavras nessa hora. Por mais que a gente perca pessoas na nossa vida, são pessoas diferentes, então é uma dor nova porque é uma pessoa diferente. Então a gente sempre vai estar sofrendo, a gente sempre vai estar chorando. Eu sempre costumo dizer que o que diz se nós somos cristãos ou não são as nossas atitudes, não são as nossas palavras. Se eu sou cristão, a minha atitude, ela vai gritar isso. Eu recebi algumas críticas pelo fato de ser cristão e ter colocado no status, você pode ver no status do meu Face, e também eu coloquei no Instagram, logo no início que aconteceu. Eu fui criticado por ser cristão e estar de luto. Então, é uma hipocrisia muito grande achar que pelo fato de nós seguirmos a Jesus, que nós não passamos por tristeza. O próprio Jesus ficou triste. O próprio Jesus chorou. E a própria palavra de Deus em Romanos 12, versículo 15, está escrito: alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. Se eu não olhar o meu próximo com um olhar de misericórdia, eu não tenho nada de cristão, eu não tenho nada a ver com Deus. Eu estou passando longe de Jesus Cristo. Então, aos hipócritas que me lançaram pedras falando esse tipo de coisa, eu duvido que alguém da sua família que venha a falecer, que você esteja soltando fogos de artifício. Você não vai fazer isso. Então, esteja atento aos sinais das pessoas quando elas estão muito caladas. Esteja atento aos sinais quando a pessoa diz: se eu morresse seria muito melhor. Eu não vou fazer falta para ninguém. Às vezes dão esse sinal e às vezes não. Às vezes aparenta estar tudo bem, mas a pessoa faz isso. Então fique atento, que nós possamos estar de acordo com o nosso alcance, atentos, próximos, dialogando, olhando no olho dos nossos familiares, dos nossos amigos, sendo pessoas confiáveis para que eles possam desabafar com a gente. Que Deus abençoe você.